Esse que eu Não, tive tudo que ter bem, agora. não tem nada. Ieda, vamos continuar para a gente não perder muito. Eu falei do cuidar do corpo, enfim, Você e falou do primeiro vamos falar. tópico? Sim, Tá, então o segundo tópico dos princípios da autoestima, qualidade de vida, equilibrar os prazeres e divertir-se. Você quer falar sobre isso? vamos falar. Bom, em primeiro lugar, Realmente é o problema aqui no meu celular, cara. Você vai falar e eu não vou te ouvir. Você bom, dá um joinha e eu falo do outro tópico, em ok? primeiro lugar, divertir-se é uma coisa muito importante, né? E é preciso encontrar o que te diverte, o que te alivia, o que te tira dos problemas do dia a dia, né? Do trabalho. E como a gente está falando nesse tema de autoestima e de felicidade, isso é muito relativo. Diversão é diferente, né? Por exemplo, tem pessoas que se ficarem alguns finais de semana sem sair de casa, passam mal, ficam muito tristes. Então, essas pessoas estão sofrendo muito na pandemia, já que elas têm essa necessidade de sair, de conversar, de estar com pessoas, de ouvir música, de dançar. Mas isso não é para todos. Né? Tem aquelas pessoas que gostam de estar em casa, de ver um filme, de arrumar alguma coisa, de fazer crochê, de ler, de escrever. Então, obviamente, essas pessoas estão sofrendo menos. O que é importante, é você encontrar o que te diverte, o que te faz bem, o que te alivia, o que faz você, não vou dizer esquecer, mas tirar um pouquinho o seu pensamento dos problemas do dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, relaxar. Né? Relaxar é extremamente importante. E, obviamente, é preciso equilibrar esses prazeres, né? Que é um tema que a Ieda propôs. Tu, é, dizem o seguinte, né? Que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo que é demais pode ser ruim, mesmo que seja uma coisa ótima, né? Vamos supor, uma bebida alcoólica, se ela é consumida com moderação, com bom senso, ela foi criada e serve para causar um relaxamento e uma certa descontração para a pessoa se expressar. Se a bebida é usada com falta de bom senso, em excesso, ela provavelmente é um dos piores vícios, né, do ponto de vista físico, que causa danos terríveis ao corpo, ao fígado, ao aparelho digestivo, enfim, né? Então, tudo depende da dose. Então, você saber equalizar esses prazeres, não exagerar muito, seja ele a, a comida, a bebida, a diversão, tudo. É muito bom. Em geral, por exemplo, adolescentes não têm essa medida. Eles produzem muita adrenalina e quando vão se divertir, a diversão para eles tem que ser em doses enormes. Mas com a maturidade, a gente vai aprendendo a ter esse autocontrole. E se vocês quiserem mandar perguntas aí, por favor, fiquem à vontade, porque como a Ieda não está me ouvindo, eu estou aqui tentando falar sem o feedback dela e de vocês, de temas que ela que organizou, de pontos que ela que organizou. Gente, eu peço desculpa para vocês que estão entrando. Eu não estou, eu estou com um problema do áudio aqui, eu não estou ouvindo o Carlos Negrão falar. Então, eu vou falando os tópicos e ele vai comentar sobre cada tópico que eu for falar. Eu realmente estou com um problema tecnológico aqui, me aconteceu de última hora, e eu peço desculpa para vocês. Então, você já falou o terceiro tópico dos benefícios, dos princípios.
dos princípios, né, da autoestima é o autorrespeito. Respeitar seus próprios limites. Importantíssimo isso, né? Sim, sim. Bom, e agora eu vou também falar da minha experiência como treinador, para exemplificar mais claramente. Respeitar os seus limites é muito importante, né? Eu acabei falando no último tópico que, por exemplo, a bebida, o vinho, a cerveja, que são bebidas que datam aí de 4.000 anos, né? Perdão, 4.000 é exagero, mas 2.000, 3.000 anos, elas foram criadas para ser alimento e para ser também um combustível que deixasse as pessoas mais relaxadas e mais alegres, mas que em quantidades exageradas elas podem ser um veneno. Então é muito importante você saber qual é o teu limite. É muito comum, por exemplo, né, entre os adolescentes, e eu vivencio isso entre os atletas, que o atleta tenha uma vida social muito diferente dos seus amigos. Né? Um atleta de alto rendimento, ele treina em 2 períodos, de manhã e de tarde. E o sono, para ele, é muito importante para recuperar todas as fibras musculares que foram desgastadas, para recuperar, para colocar em ordem no cérebro os aprendizados. Então, para um atleta, o sono é fundamental. O corpo do atleta funciona em alta rotatividade e ele precisa de um descanso maior, né? E quando esses atletas chegam na faculdade, é muito comum ele se deparar com uma realidade muito diferente da que é ideal para ele. Né? Os amigos chegam de sexta-feira, vão para o barzinho beber, bebem até altas horas, confraternizam e etc. E o atleta não pode, porque no sábado ele tem que acordar, porque talvez seja o treino mais forte da semana no sábado. Então ele precisa daquelas horas de sono, ele precisa de descanso e qualquer exagero alimentar que ele fizer, seja com comida ou com bebida, vai comprometer o rendimento dele no outro dia. Então é muito importante que o atleta respeite aqueles limites, ele saiba, ele entenda. Olha, é uma fase da minha vida que eu preciso ter esse controle e que quando eu deixar de ser atleta, eu vou ter mais liberdade nesse sentido. E isso serve para tudo, né? Você respeitar os seus limites. Se você não gosta de um lugar, se você não gosta de um ambiente, por que se expor a isso, né? Às vezes para agradar um amigo, uma pessoa que você tem um relacionamento, você pode fazer um esforço para conviver com a pessoa, mas é muito importante você respeitar os seus limites, em todos os sentidos. No trabalho, nem sempre é possível, né? Às vezes você é uma pessoa que tem muito sono à noite e vai arrumar um trabalho noturno. Às vezes é inevitável, mas assim que for possível, você tem que tentar reverter essa situação. Se você vai, por exemplo, trabalhar num ambiente em que você é desrespeitado, ofendido, ou que o próprio ambiente, a própria conversa, a própria prática te magoa, é preciso que você tome cuidado com você, respeite os seus limites. É extremamente importante e é um sintoma de autoestima. Em geral, pessoas que têm baixa estima, elas se deixam ser agredidas ou, de alguma maneira, ofendidas e machucadas em situações, em ambientes, em ações que não respeitam os seus limites. A autoestima faz com que você fique mais atento aos seus limites. Ai, ai, que desafio que eu estou enfrentando hoje, hein? Poxa vida, ainda bem que eu estou com boa autoestima, senão eu ia estar aqui meio deprimida, não poder ouvir você falar.
Isso é muito. Nossa quarto, então, tópico é amor próprio. Amar a si mesmo ou a si mesma para dar e receber amor. A autoestima ligada aos nossos relacionamentos familiares, profissionais, amizades, relacionamentos românticos. Isso tudo tem que ter uma ótima autoestima para que as coisas funcionem. Não é verdade? Sim. Olha, de todos os sentimentos humanos, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista filosófico, seja talvez no futuro próximo do ponto de vista científico, o amor é o sentimento mais nobre e aquele que traz mais benefícios para quem é amado e para quem ama, né? É claro que o amor próprio ele tem que ter limites, né? Você tem que entender que tem pessoas que convivem com você. O teu amor próprio não pode ignorar as pessoas que estão em volta. Mas o amor próprio é muito importante, como a gente está falando até agora, e o amor, amar os outros, amar coisas materiais ou imateriais, também é muito importante, né? Quando você ama as pessoas, você faz o melhor de si para aquelas pessoas e muitas vezes, ou consequentemente, isso é bom para todo mundo, né? As pessoas que amam os animais cuidam dos animais e isso é bom para todo É mundo. Que verdade. Vou pegar meu fone de ouvido. as pessoas que amam as florestas, elas trabalham pelo bem das florestas e pelo bem da humanidade toda, né? O amor é um sentimento maravilhoso. E eu posso dizer para vocês que os atletas de luta, no caso do taekwondo, pode aparentar para quem está de fora que eles odeiam o adversário e querem bater, mas não é assim. O atleta, o bom atleta, ele nunca está preocupado em derrotar o outro ou humilhar o outro, ele está sempre preocupado em atingir a meta dele, em atingir o objetivo dele, em se tornar melhor, Não em ter a resolveu. melhor performance. Mas ele nunca está preocupado em fazer mal para o outro. Se você vai num campeonato, machuca alguém, e você não ganha, você não chegou na tua meta, né? A meta dos campeões é a superação. Então, eu acho que se você ama, parabéns. Se você ama a pessoa com quem você tem um relacionamento, se você tem amor próprio em primeiro lugar, se você ama a tua família, se você ama a sua vida, o seu mundo, e se você não ama, procure resolver isso, porque o amor é o sentimento mais nobre do ser humano. E o amor, mesmo que ele seja de você para o mundo, ele sempre volta para você. Tem uma música que chama Nature Boy, que é um clássico da música americana, que fala que a coisa mais importante na vida é dar amor e receber amor. E se você estudar, a mensagem de Cristo também vai falar disso. Enfim, os seres iluminados, os homens iluminados, sempre falaram disso. E nós estamos falando, para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre os princípios da autoestima, que é um caminho para a autoestima e a felicidade. O Carlos falou agora do amor próprio. Um outro desafio para o amor próprio é perdoar a si mesmo. Eu não sei se o Carlos mencionou isso, mas é um alto desafio, perdoar a si mesmo, porque o que foi feito no passado, não temos como consertar. Então, vamos nos perdoar, para assim a gente aumenta o nosso amor próprio. Se vocês não concordam, por favor, escrevam. Talvez esteja
no silencioso celular. Não está no silencioso, estava funcionando normal, estava tudo certo. De repente ele parou. Sabe aquelas coisas? Acontece. Agora, Carlos, a gente vai falar sobre. Você vai falar sobre autenticidade. Ser quem você realmente é. Isso é, acho que é o principal da autoestima, né? A gente ser nós mesmos. Não se importar com o que o outro pensa de você e ser você mesmo. Não fazer de conta do que a gente é. Pode falar, mestre Negrão. Bom, dizem, né, que as crianças, quando muito pequenas, elas são muito autênticas. E com o passar do tempo e aquela insegurança natural, elas vão começando a imitar as pessoas quem elas admiram, quem elas acham mais fortes. Então, por exemplo, é muito comum, praticamente 99% dos atletas, quando começam a competir, eles tentam se movimentar e agir parecido com o ídolo. Isso é muito comum e é muito natural, principalmente na infância, né, e na adolescência. Agora, é também importante que, na medida que essa experiência vai passando, a pessoa comece a sentir segurança para manifestar o, o modo de ser dela na prática do esporte, né, no caso que eu estou falando, mas ao se vestir, ao se comportar, ao falar, ao desenvolver raciocínios, é muito importante. Um adulto que tenta se fazer parecer igual a pessoas que não são iguais é um adulto infantilizado. E de maneira nenhuma eu quero também condenar quem faz isso, né? Porque todos nós fazemos também isso, de um modo ou de outro. Todos nós, na tentativa de agradar as pessoas com quem nós convivemos, nós tentamos parecer parecidos com eles, parecer como eles. Então, a maneira mais comum, por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, de tanto radicalismo, de tanto julgamento, dependendo do que você fala, você é taxado de alguma coisa. Então, é natural que, para se preservar, as pessoas muitas vezes omitam o que elas pensam. Isso é lúcido, isso é razoável, né? Você não tem que ficar expondo as suas ideias, mas também o que você não pode é se comportar da maneira que você não concorda para querer aceitação, né? Então, se o teu chefe fuma, você vai fumar. Se o teu técnico é uma pessoa grosseira, você vai ser grosseiro. Não, obviamente se respeitar, tem a ver com tudo que nós falamos antes, e tentar se manifestar para o mundo da forma com que você realmente é. Com cuidado, né? Para não agredir as pessoas, para não humilhar, mas também sem se agredir e sem se aprisionar muito e sem se massacrar. É muito importante. Você só vai poder ser amado por outros verdadeiramente se você for quem você é, né? Se você finge que é uma pessoa que você não é, o amor que você receber não é para você, Que é para aquela desgraça. imagem que não existe. E, Ai, meu Deus. bom, eu acho que depois a gente vai estar aberto para perguntas e a gente está sentindo a grande dificuldade que a Ieda está e que está sendo completamente do que ela idealizou. Mas também é um bom exercício para mim de tentar aqui conduzir sozinho e, e enfrentar com bom humor essa situação. Bom, já que eu falei do alto desafio do amor próprio, eu vou falar do alto desafio da autenticidade. Escrever artigos ou poemas, publicar em redes sociais, é uma forma de você ser autêntico. É um desafio. Eu teria muito mais coisas para falar, mas eu vou continuar aqui com esses princípios. O sexto princípio é clareza mental.
decidir como ser e agir com confiança. Bom, Eu, agir com confiança não é uma coisa fácil, né? A gente fala, todo mundo tem que agir com confiança e parece que isso a gente está assim. Não, a gente sempre age com bastante desconfiança e com insegurança. Todos nós temos um maior ou um menor grau de, de segurança, né? O que nos dá a segurança é a nossa experiência, a nossa prática, né? Só os loucos não têm segurança, né? Os malucos não têm medo. O salta do prédio acha que vai voar e por isso morre, né? O medo é um sentimento natural que existe para preservar a nossa vida. E desde que o medo não seja um medo descontrolado, ele nos ajuda. Nesse sentido também, né? A confiança, ela tem que ser uma coisa adquirida com base na tua experiência. Se a tua confiança vem de uma inexperiência, ela pode ser uma loucura, né? Agora, a confiança, ela é muitas vezes provocada. Por isso que os professores são tão importantes na nossa vida. Não só os professores, os amigos, as pessoas mais velhas. Pessoas que gostam da gente, treinadores, professores, parentes, pais, mães, elas inspiram confiança na gente, né? Elas tentam. Tem um certo ditado, e eu nem sei se é oriental, mas que eu lembro que nós temos dois balaios, duas cestas amarradas na cintura. De um lado estão as nossas qualidades, as nossas forças, os nossos potenciais, do outro as nossas fraquezas, os nossos erros. E que o homem sábio, ele olha para os dois com a mesma dedicação, com o mesmo tempo, com a mesma atenção. Se você olha só para as suas qualidades, você vai ter uma confiança exagerada e pode se dar muito mal. Se você olha só para as suas qualidades, os seus defeitos, as suas derrotas, você vai ter falta de confiança. E isso vai te custar caro. Para um atleta, é muito importante isso. O atleta do taekwondo, no caso, ele tem que ter muita confiança. Quando você vai para a luta, cada golpe que você dá, você arrisca tomar um contragolpe. Mas você precisa buscar a vitória. Então. E é preciso que você tenha confiança. Mas quando você não tem confiança, você não vai ser um campeão. Entendeu? A falta de confiança, não existe um campeão com muita falta de confiança. O medo, ele precisa ser controlado. E a confiança, ela tem que ser cada vez mais crescente das pessoas, mas com base na própria experiência. Tá bom? então, o alto desafio para a clareza mental é meditar. Vocês gostam de meditação? Pois é, meditar faz com que a gente clareie a nossa mente. O último tópico é a conexão. Perceber-se como parte de algo maior. Esse é a gente fala da espiritualidade, né? A conexão com algo maior, a gente pode chamar de Deus, de universo. Somos parte desse ser superior, né? Somos parte desse todo. E se percebemos isso, temos mais energia para sermos melhores e assim construir um mundo melhor. Bom, é o seguinte, a Ieda falou de uma instância espiritual, mas eu vou falar de outras instâncias também, né? Por exemplo, sentir-se algo de parte de algo maior do ponto de vista religioso, do ponto de vista espiritual, é muito importante e desenvolve no ser humano as melhores qualidades, né? A história prova isso, né? Então, por exemplo, é claro que se você faz parte do plano de Deus, se você faz parte de um projeto espiritual,
do universo, do planeta, você consegue entender melhor as coisas ruins, as coisas que você não controla, tudo faz mais sentido, né? Talvez Deus tenha um plano maior para tudo isso. Talvez uma pandemia tenha o... Eu não estou afirmando, tá bom? Porque eu não vim aqui para falar de um ponto de vista religioso. Mas talvez uma pandemia tenha um sentido maior de fazer a humanidade evoluir, de fazer a humanidade progredir, de fazer o ser humano sentir compaixão, empatia. Agora, também você pode sentir parte de algo maior sem ser do ponto de vista espiritual. Por exemplo, você pode fazer parte de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que praticam um esporte e o teu trabalho, por menor que ele seja, ele vai colaborar com o mundo de outros trabalhos que vão fazer daquela modalidade esportiva algo maior, né? Se você gosta de música, de um tipo de música, de MPB, de samba, de gospel, de pagode, de música sertaneja, você incentivando, você consumindo, você divulgando, você faz parte de algo maior, que vai fazer com que aquela coisa que você admire cresça, se desenvolva, que outras pessoas venham a conhecer aquilo. Se você gosta de arte, se você gosta de política, se você é uma pessoa ecológica, você é uma formiguinha no meio de 1 milhão de pessoas que estão no mundo, lutando por um mundo melhor, por um mundo mais limpo, por um mundo ecologicamente mais correto. Então, essa ideia de pertencer a algo maior é muito importante, porque nos dá força. Porque, por mais que a gente seja derrotado, a gente entende que a gente é só um no meio de uma grande multidão. E que quando você é derrotado, um parceiro teu daquele exército que defende a mesma bandeira está conseguindo avanços e vão te puxar para frente. Numa equipe de taekwondo, quando um atleta evolui, ele puxa a equipe toda para cima. Então, eu tenho uma equipe de atletas. Quando cada um desses atletas chega na seleção brasileira, ele adquire, viajando para o exterior com a seleção, uma experiência, uma vivência, que ele volta e transmite aquilo para a equipe. Então, a equipe aumenta a autoestima da equipe, a confiança. Então, um atleta chega e faz bem para toda a equipe. Então, isso é muito importante, sentir-se parte de algo maior. Todos nós fazemos parte de algo maior. Seja um grupo de pessoas, um grupo de adeptos de uma determinada ideia, seja do ponto de vista espiritual, todos somos humanos, fazemos todos partes aí do rebanho de Deus, para usar essa expressão, todos somos filhos de Deus e temos a obrigação, em nome de Jesus, de Deus ou da sua religião, seja qual ela for, de construir um mundo melhor para nós, os nossos filhos e para outras gerações que venham por aí. E o último tema é a felicidade, que a Ieda tinha pedido para falar. A felicidade é algo muito relativo, muito inconstante e muito subjetivo. Ela é relativa e subjetiva porque a felicidade não é a mesma para pessoas de idades diferentes, para pessoas de culturas diferentes, né, para pessoas em situações diferentes. De uma maneira geral, de uma maneira grosseira, a gente pode dizer que felicidade é a paz com alegria, né? Então, vamos supor que um guerreiro viking que chegava numa batalha e voltava vivo para casa, o que era, ele estava feliz naquele momento. Porque existia ali uma paz de espírito de que a luta acabou, uma alegria por estar vivo
e por saber que era um momento de se festejar. Os vikings festejavam muito. Obviamente que um cidadão que mora numa grande metrópole de hoje em dia, em São Paulo, não tem esse sentimento do viking, né? Não quer lutar, não quer matar, não quer morrer. Você chegar no final de semana, chegar na tua casa, ter um lugar para morar, ter uma comida que você goste, por mais humilde que ela seja, também pode trazer uma sensação de felicidade. E a felicidade, ela nunca é perene. Se você lê os grandes filósofos, e até você vai ver que a felicidade é sempre um estado muito frágil, né? A gente tem momentos felizes. Se você ouvir os grandes filósofos, você vai ouvir isso. Se você vai ver a sabedoria popular, ela também vai falar que felicidade não existe. Por exemplo, tem uma música do Odair José, que é um compositor o mais popular que me vem à cabeça, que ele fala, né? Felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. E é isso. Mas desejar a felicidade é muito importante. E enxergar a felicidade nas pequenas coisas é muito importante. Se você que está aí conversando com a gente, está na sua casa, você já tem um bom motivo para ser feliz, né? Porque você sabe que você faz parte de uma minoria da população brasileira que tem uma casa, um lugar para dormir, para descansar e etc. Se você tem comida, você também tem um bom motivo para ser feliz, porque você tem casa e comida, então você faz parte de uma minoria menor ainda. Se você tem trabalho, você já está num outro nível. Você tem casa, comida e trabalho. E se você tem família, um pai, uma mãe, por mais crítico que você possa ser contra eles, contra a forma com que eles te criaram, você tem mais um motivo, já que muitas pessoas não tiveram nem pai nem mãe. E daí por diante, né? Se você tem alguém que você ama, mulher, marido, namorado, namorada, parceiro, parceira, parceiros, parceiras, né? Filhos, amigos. Se você tem amigos, amigos é uma coisa muito especial. Você tem um bom motivo para ser feliz. E se você não tem, momentos felizes podem estar sempre ao teu alcance. É preciso buscar isso, é preciso ver nessa busca uma força que nos leva para frente. A vida é uma luta, né? Do momento que a gente nasce, do momento que os espermatozoides começam a corrida na direção do óvulo, só um vai fecundar o óvulo, ao desenvolvimento do feto, da vida humana, a vida é uma luta. Até o momento que a gente morre. É sempre uma luta. Mas a gente pode fazer essa luta mais suave, essa luta mais prazerosa, que não significa prazer do início ao fim. Não existe isso, né? Mas que pode ser uma vida mais suave, mais leve. E o mais do que isso, você pode dar a tua contribuição para as pessoas que estão ao teu redor, da tua família, para os teus amigos, para a tua cidade, para o teu estado, para o teu país, para o mundo. Então, é isso que eu queria falar para vocês hoje. A nossa live foi muito dificultada, porque seria um bate-papo entre eu e a Ieda, com a participação das pessoas, e como a Ieda que recebe as mensagens, algumas por WhatsApp, e ela está sem som, obviamente ela não está ouvindo absolutamente nada do que eu estou falando, então ela está ali com a mão no queixo, rindo, sem imaginar se eu estou falando bem ou mal dela, e é uma situação muito inusitada. Então o que nós tínhamos programado foi muito diferente, mas foi uma oportunidade incrível.
de crescimento para mim, de ter que improvisar essa conversa, de crescimento para a Ieda, de paciência, né? E de aprendizado. Então eu queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo que entrou nessa live e um desejo, uma vontade, um encorajamento para que todos vocês continuem desenvolvendo a autoestima, o amor próprio e buscando a felicidade, por mais etérea, por mais dispersa que possa parecer isso. Tá bom? Forte abraço para vocês. Acabou de falar? Tá tudo certo. Gente, eu estou sem áudio, eu não estou ouvindo o mestre falar, mas eu agradeço a presença de todos vocês. Eu vou ter que... Você vai ter que repetir tudo para mim, porque eu não ouvi nada. Vai ter que falar tudo de novo. Tudo que você falou aí, porque eu não ouvi nada e eu tô super curiosa aqui. É um desafio muito grande ficar aqui sem ouvir. Se vocês não têm perguntas nenhuma para falar, a gente vai encerrar, porque realmente ficar aqui só eu falando sem ouvir nada não é bom. Eu não aconselho, esse problema técnico realmente me pegou de surpresa, mas acredito que vocês devem ter gostado, porque eu estou ouvindo aqui, estou vendo os elogios, né? Obrigada pela presença de vocês. A gente vai editar esse vídeo, vamos colocar no YouTube e eu espero que vocês coloquem um joinha. Quer falar? Eu queria, a respeito de felicidade, contar uma história que eu havia programado para contar, que é uma história muito significativa. Há uns bons anos atrás, talvez uns 5, 10 anos, eu estou muito ruim com o tempo, eu fui convidado para dar uma palestra muito especial sobre felicidade, sobre a busca da felicidade. Não era sobre felicidade, era sobre a busca da felicidade. Para um grupo muito especial de pessoas, num lugar muito especial que é a Casa do Saber. E, coincidentemente, eu fui convidado para fazer essa palestra num momento que eu estava num momento muito difícil da minha vida. Eu estava em processo de separação do meu casamento. Eu estava com uma dificuldade de trabalho muito grande, porque eu tinha um contrato com uma empresa e que o presidente da empresa foi, por assim dizer, preso, destituído e deixaram de pagar as pessoas. E na minha atividade, que era treinar atletas, eu estava tendo um ambiente muito difícil, muito hostil, uma concorrência muito agressiva. E fui convidado para dar essa palestra. E às vezes eu me perguntava, puxa, eu quis tanto vir dar uma palestra nesse lugar, que era, para mim, o auge de um lugar com alguém interessante, né? Onde muitas pessoas que eu julgava interessantes iam dar palestra. E justamente me chamaram nessa época que eu estou com muitas dificuldades. Na verdade, o que eu pensava na época é que eu estou muito infeliz. E eu fiquei muito aborrecido com essa situação e pensei muito em desistir de dar essa palestra. Mas eu não podia desistir, porque eu sabia que talvez eu não tivesse outra chance daquela na minha vida. Então eu fui preparando e montando slides e revendo, reavaliando a minha vida, porque eu ia basicamente contar a minha vida e a minha procura pela felicidade, né? Enfim, eu tinha feito direito e largado direito, buscando a felicidade. Eu fiz 4 anos de uma faculdade, aí fiz jornalismo, me formei em jornalismo e fui para o esporte, que era a coisa que realmente eu amava e gostava. Resumidamente é isso, eu vim de uma cidade muito pequenininha do interior para uma capital. Então eu ia contar essa trajetória. E eu comecei a rever tudo isso.
E fui preparando músicas importantes, imagens. E eu estava muito aborrecido, achando que era um verdadeiro castigo eu ter que falar de felicidade numa época que eu estava com problema. Mas eu fui, fiz a palestra, foi um sucesso. No final da palestra eu me emocionei, chorei. E as pessoas ficaram meio assim, perdidas. E eu lembro que me perguntaram no final, mas e aí, onde é que está a felicidade? E eu disse que a felicidade estava na procura da felicidade. Porque quando eu fui rever a minha vida, eu vi tantas coisas legais, tantos amigos bacanas que me amavam e que eu os amei muito, grandes amigos, que me divertiram muito, que dividiram muitos momentos difíceis e alegres. Eu revi as namoradas que eu tive, os amores, né, entre aspas, desde aqueles mais infantis até os adultos. Eu revi a minha escalada profissional, as derrotas, mas também as vitórias que me trouxeram até aqui, que me ajudaram a sobreviver. E eu comecei a fazer conta que eu tinha, naquela época, acho que 50 anos, eu tinha chegado ali, né? E que por mais que você esteja aí, se você chegou na idade que você está, é uma vitória grande. Porque se você não tivesse chegado com a idade que você aí que está me ouvindo tem hoje, é porque você estaria morto. Se você ficou velho, é porque você está vivo, você venceu. Né? Diz um mestre hindu que você deveria acordar todo dia e dar um sorriso. Puxa, acordei, estou vivo. Tudo aqui está funcionando, estou andando, consegui movimentar meu corpo, dar um outro sorriso. E passar o dia sorrindo, porque cada dia é uma vitória. E, enfim, e revendo isso, né, quer dizer, revendo a minha vida, eu vi que eu tinha tido muitas coisas. Então, eu também saí muito abalado da palestra, mas depois eu comecei a pensar nessa história e eu achei que não foi um castigo terem me chamado naquela época, né? Foi quase um presente. Talvez tenha sido o meu anjo da guarda, o meu mentor que armou aquele caminho. No momento que eu estava me sentindo muito infeliz, ele me ajudou a conquistar aquela palestra para me mostrar o quanto eu tinha de coisas legais na minha vida. Eu não tenho uma fé inabalável nisso que foi o mentor, que foi o meu anjo da guarda. Eu gosto de pensar isso. Talvez tenha sido o destino, mas o fato é que me fez ver que tinha muitas coisas legais na minha vida e que eu era feliz na maioria do tempo. E de lá, então, eu aprendi a isso. Sempre quando eu estou com muito problema, com muita dificuldade, eu gosto de relembrar, de rever algumas coisas, não para ficar parado no passado, né? Já passou, não posso voltar a vivê-las, mas para tomar um fôlego e um ânimo, pensar, se eu já tive essas coisas, eu posso ter outras tão boas quanto, tá bom? E eu acho que isso serve não para mim, isso acontece com todo mundo o tempo todo, para todos vocês que estão nos assistindo, tá bom? Um beijo, tchau, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado para quem está aí participando dessa live, apesar da dificuldade de comunicação. Olha, a próxima vez você vai falar em Libras, entendeu? Porque assim eu vou entender tudo. Vou ter que é mais um conhecimento. Vamos aprender a linguagem dos sinais, porque ficar sem ouvir, olha, não dá. Mais uma vez eu peço desculpa pela falha técnica. Eu estou sem áudio, eu não estou ouvindo o mestre falar, para quem não sabe que está entrando agora. E eu só quero encerrar porque assim eu separei umas frases aqui muito interessantes. Eu não ouvi o que o Carlos disse, mas provavelmente ele não deve ter falado o que eu vou repetir, o que eu vou falar agora. Só para encerrar mesmo, eu quero dizer que quando Jesus ensinou que o reino dos céus está entre nós, ele estava apontando um caminho de felicidade do mais alto nível. O paraíso é um estado de alegria.
se não nos sentimos alegres, alguma coisa bloqueou o caminho e todos os bloqueios estão em nós mesmos. Vou deixar vocês com essa reflexão. Vou agradecer imensamente a presença de vocês. Obrigada, Mestre Negrão. Obrigada por participar. Obrigada a todos vocês. Até a próxima. A gente vai editar isso no canal do YouTube, Terapeuta Quântica Ieda Gonçalves. Eu peço para que vocês dêem um like, porque assim mais pessoas se privilegiam, né, com esse conteúdo. Que eu não ouvi, mas espero ouvir pelo YouTube. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau.